Agora vamos lá para o nosso terceiro vídeo aqui, se referindo ao ISS, né? Eu vou me apresentando a cada vídeo, porque às vezes a pessoa apenas vai assistir um e não vai saber quem sou eu. Eu sou Adriana Ferreira, proprietária da Ferreira WA. Conforme já vou sempre anunciando aí para as pessoas, eu atuo com recuperações de créditos tributários e auditorias tributárias em todas as esferas. Já atuo na área fiscal já há mais de 25 anos, né? E então, assim, eu estou aqui para ir passando informações aí para vocês quanto ao meu conhecimento em relação aos tributos. E esse tema nosso aqui que a gente está falando no momento é quanto aos ISS, né? Então esse é o nosso terceiro vídeo. Vamos falar agora aqui um pouquinho onde deve recolher o ISS. Então esta é uma discussão muito grande, né? Mas não é impossível de entender. Então, assim, já houve, né, várias brigas entre os municípios. Um município vai autua um determinado prestador de serviços, aí fica aquela guerra, aquela confusão toda, né? Mas, para isso, aí sim, a Lei Complementar 116, ela entra no meio dessa história aí para poder auxiliar nessa parte. O que ela define lá no seu artigo 3º? O serviço, né? Prestados, o serviço será prestado e ele é considerado na sede do prestador dos serviços, na falta da sede no local onde houver o domicílio dele, porém com algumas exceções. Então, o que vai acontecer? Alguns tipos de serviços, ele terá a tributação do ISS não onde o prestador estiver sediado, mas sim onde o serviço estiver sendo executado. Então, por exemplo, eu posso ter um prestador de serviço aqui no município de São Paulo e prestar uns serviços lá em Minas Gerais ou lá em outra localização. Se os serviços fizer parte dos 22 itens constantes deste artigo, né, da lista da Lei Complementar 116, que eles são as exceções, então se eu estiver executando esse serviço lá, o imposto vai ser devido lá em Minas Gerais, e não aqui onde está o prestador. Mas tem que ficar atentos, são apenas os serviços constantes desta lista, desses 22 itens que são exceções que o ISS não vai ser devido onde o prestador está sediado. Agora, teve uma alteração, conforme mencionei no primeiro vídeo, né, um vídeo que eu gravei sobre a Lei Complementar 157 de 2016. Então, esta lei, ela trouxe algumas alterações nesse artigo aí. Inclusive, essa lei complementar, ela tentou incluir mais 3 tipos de serviços para que fossem devidos no local da prestação e não na sede do prestador. Só que aí foi vetado. Então, esses 3 itens que eles tentaram incluir foi vetado, 23, 24 e 25. Então, apesar de vocês vão visualizá-los lá na lei complementar, né, e nessa lei 157, mas vocês vão ver que estão vetados. Então, apenas aqueles 22 itens lá, daqueles serviços executados, que vão ser devidos no local da prestação, né? Aí precisa observar as regras, porque mesmo sendo exceção, o imposto devido lá no local, eu não vou dizer vários, para alguns casos, e eu acho que o que mais chama atenção, até mesmo porque eu já passei por uma situação dessa e me deu uma dor de cabeça tremenda. Por exemplo, o item 20, que faz parte da exceção que é devido, né, que o ISS é devido lá no local da prestação de serviços. Então, muita gente às vezes não presta atenção porque só olha o que está lá no caput, né, do artigo 3º, exceção item 122. Mas o item 20... ele não é devido ISS nem no local do prestador, nem no local do tomador do serviço. Desculpa, não no local do prestador e nem onde o serviço está sendo executado, mas sim no local do tomador, onde o tomador estiver sediado. Então, assim, até hoje não consegui entender o porquê dessa confusão aí, né? Já que colocou 1 ao 22 como exceção devido no local da prestação, aí vai no meio da historinha lá, coloca um item, não, esse não é nenhum nem outro, é nessa situação. Mas tudo bem, são regras, são normas editadas por eles,
E é assim que eles querem que seja recolhido o ISS, né? Então precisa ficar atentos, né, a esta informação aí para não ter problema. Por isso que ocorrem, né, várias intimações, várias notificações aí, porque às vezes recolhem o ISS no município aqui, mas aí o outro município não, era aqui que tinha que ter sido recolhido, e fica aquela briga total lá, e é onde ocorre várias notificações e intimações aí, né? Outra coisa que vale observar aqui é que nesta Lei Complementar 116 de 2003, ela define lá também que os municípios eles poderão atribuir à terceira pessoa a retenção e o recolhimento desse ISS. Então, o que ele está dizendo isso é que os municípios eles podem adotar, se eles querem que o tomador do serviço, por exemplo, que ele faça a retenção e o recolhimento daquele ISS, ou até mesmo se o próprio prestador. Então, é eles que vão definir. Acontece várias situações. Às vezes o tomador, em tal município é o tomador que recolhe, aí às vezes você vai na lei do outro município e fala, não, mas aqui é o mesmo serviço, aí você fala, não, mas nesse município aqui a responsabilidade é do prestador. Isso pode? Pode. Permitido, é o município que vai eleger, né? Ele que vai decidir. Então, assim, agora, quanto aos tipos de serviços que vão poder sofrer a retenção na fonte, aí já é outros 500, é outra história, entendeu? Aí já há previsão, né, para essa retenção. Então, assim, existe uma regra também para os tipos de serviços que vão sofrer essa retenção na fonte. Aí precisa dar uma olhada lá na lista, né? Da Lei Complementar 116, vocês vão ver lá. Porque às vezes tem determinado tipo de serviços que ele não pode ser retido pelo tomador, entendeu? O próprio prestador tem que ir lá e recolher, se for um daqueles das exceções, devido lá em outro município. Aí o prestador vai lá e recolhe, né? Se ele não estiver dentro da lista. Então, assim, esta é a sistemática para esse caso aí do ISS, né, que eu acabei de explicar. Vocês precisam ficar muito atentos para não terem problemas aí com outros municípios, até mesmo de deixar de recolher para um e recolher para o outro e depois ser notificados, aí a gente fica vendo certidões travadas. E assim acontece, eu já passei por várias situações. Eu trabalhei aí na construção civil por quase 15 anos e tivemos obras no Brasil inteiro, então cada município era uma sistemática, era uma situação, né? Então eu tive aí uma grande experiência sobre isso e eu sei o que eu tô falando, então muito cuidado. Mas assim, vão na Lei Complementar 116, veja a lei do município, o que está determinando lá, quem que é o responsável por recolher aquele imposto, e aí as coisas ficam mais fáceis, né? O problema é que se não for atrás, não buscar a informação, você vai ficar quebrando a cabeça aí e o senhor contribuinte vai ser penalizado por isso, né? Porque muitos casos aí, às vezes, ainda mais hoje em dia, né? Todos os tipos de serviço, a maioria que vão ser executados hoje tem que apresentar a certidão negativa de débitos, né? E aí, se tá com pendência, não vai liberar a certidão e é aquela confusão, Deus nos acuda. Mas vai dar tudo certo. Vamos seguindo aí, vamos para o nosso próximo vídeo aí, o nosso quarto vídeo. Vamos falar mais um pouquinho aí do ISS. Um abraço a todos!